A Venezuela, um país rico em petróleo e cheio de contrastes, sempre foi muito mais do que apenas um vizinho da América do Sul. Para os Estados Unidos, ela representa um ponto estratégico no tabuleiro global, um território onde se misturam energia, política e geopolítica. Mas afinal, por que os Estados Unidos da América se interessam tanto pela Venezuela? Hoje, a gente vai entender os verdadeiros motivos por trás dessa disputa que envolve bilhões de dólares, poder global e o futuro da América Latina. A resposta mais óbvia está debaixo da terra: petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas do mundo, superando até a Arábia Saudita. Durante décadas, os Estados Unidos foram o principal comprador do petróleo venezuelano. Mas com a chegada de Hugo Chávez ao poder, em 1999, tudo mudou. O país passou a usar o petróleo como instrumento político e as relações com Washington se deterioraram. Em 2019, os Estados Unidos da América impuseram sanções severas ao governo de Nicolás Maduro, congelando ativos e proibindo empresas americanas de negociar diretamente com a PDVSA, a estatal venezuelana. Mas mesmo com as sanções, o interesse americano nunca desapareceu, menos afinal. O petróleo venezuelano é pesado, de fácil transporte e geograficamente próximo. E nos bastidores, grandes empresas como Chevron continuam buscando maneiras de manter o diálogo aberto, esperando o momento certo para retomar os lucros. Além da energia, existe o fator político. Desde a ascensão de Chávez, a Venezuela se tornou um símbolo de resistência ao imperialismo americano. O governo venezuelano construiu uma narrativa anti-EU e se aproximou de Cuba, Rússia, China e Irã, países historicamente contrários à influência de Washington. Para os Estados Unidos, isso é uma ameaça direta à sua hegemonia na América Latina, região que sempre consideraram sua zona de influência. Por isso, apoiar a oposição venezuelana, financiar grupos democráticos e reconhecer Juan Guaidó como presidente interino foram tentativas de enfraquecer o chavismo e retomar o controle político indireto. Empresas americanas perderam bilhões de dólares com a nacionalização do petróleo e com as sanções. Antes disso, gigantes como ExxonMobil e ConocoPhillips tinham contratos de exploração lucrativos. O objetivo agora é reabrir o mercado venezuelano, recuperar ativos e criar um ambiente seguro para investimentos americanos. Para Washington, apoiar uma transição política favorável significaria garantir de volta o acesso a esses recursos e tirar da China e da Rússia o protagonismo econômico na região. Mas não se trata apenas de petróleo. A Venezuela é um ponto estratégico no Caribe, com fronteiras próximas a aliados dos Estados Unidos da América como Colômbia e Brasil. Nos últimos anos, a presença de assessores militares russos, acordos com a China e cooperação com o Irã despertaram o alerta em Washington. Para os Estados Unidos da América, isso significa riscos à segurança regional, tráfico de drogas e armas na fronteira com a Colômbia, refúgio para grupos armados e o perigo de bases ou influência militar de rivais perto do território americano. Manter a Venezuela sob observação é, portanto, parte da estratégia de contenção, impedir que adversários se estabeleçam no quintal dos Estados Unidos. Oficialmente, a política externa dos Estados Unidos da América se apoia em um discurso de defesa da democracia e dos direitos humanos. Segundo Washington, as sanções e pressões têm como objetivo restaurar a democracia venezuelana. Mas críticos apontam que, por trás da retórica moral, existem interesses econômicos e estratégicos bem claros. Em outras palavras, a democracia é o argumento, o petróleo, o verdadeiro motivo. Hoje, com mudanças geopolíticas globais e novas crises energéticas, os Estados Unidos voltam a negociar com cautela com o governo Maduro. O petróleo venezuelano pode ser novamente uma peça útil no tabuleiro, especialmente diante das tensões com o Oriente Médio e a Rússia. Mas uma coisa é certa: enquanto a Venezuela tiver petróleo e influência regional, os Estados Unidos da América jamais deixarão de ter interesse nela. A disputa vai muito além das fronteiras. É um reflexo de um mundo onde energia, poder e ideologia continuam moldando o destino das nações. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe. No próximo episódio, vamos entender o papel da China nesse mesmo jogo e como ela está mudando o equilíbrio de poder na América Latina.